Boa noite. Boa noite. A humanidade assiste a uma tragédia brutal no retorno do grupo extremista Talibã ao poder no Afeganistão depois de 20 anos. Uma multidão invade o aeroporto de Cabul para fugir do regime, conhecido pela violência e pelo desrespeito aos direitos humanos. E pessoas desesperadas que se agarraram a um avião na decolagem despencam para a morte diante dos olhos incrédulos de todo o planeta. Governos estrangeiros se preparam para uma nova onda de refugiados. O presidente Joe Biden critica a falta de reação das forças oficiais afegãs e mantém a retirada de tropas americanas no fim do mês. Um ciclone tropical se aproxima do Haiti, depois do terremoto que matou mais de 1.400 pessoas. O inverno pressiona a inflação dos alimentos no Brasil. Depois de o presidente Jair Bolsonaro dizer que vai pedir ao Senado que abra processos contra ministros do Supremo, os presidentes das duas casas do Congresso se manifestam em defesa da democracia e da independência dos poderes. O Jornal Nacional está começando. Nós voltamos em 45 segundos. Pesquisadores divulgaram hoje um dos estudos mais completos sobre a destruição causada pelas queimadas no Brasil. O levantamento inédito é da ONG MAP Biomas. Por 1 ano e meio, pesquisadores estudaram mais de 150 mil imagens de satélites, analisando dados de 1985 a 2020. Somada, a área queimada no país neste período é superior a 1.600.000 quilômetros quadrados, o que corresponde a quase 20% do território brasileiro. O Cerrado e a Floresta Amazônica concentram 85% da área atingida pelo fogo. Outro dado preocupante mostra que mais da metade dos incêndios ocorreram em áreas de vegetação nativa. O fogo, ele tem um impacto importante, indireto, no ciclo da água. Então, não dá para a gente pensar o fogo separado, né? E, de fato, a longo prazo, né, queimando nossas florestas, usando mais o fogo, a gente vai ter um impacto aí em vários ciclos, não só o de carbono, mas também o da água. A seca severa no Pantanal é um dos reflexos, e quanto mais seco, maior o risco de incêndios. Isso mostra que quanto mais a gente está chegando no auge dessa seca, as condições ficam melhores para os incêndios se espalharem e tomarem proporções maiores. Com maior frequência, você diminui essa janela de resiliência do bioma, você impacta toda uma vegetação que está se recuperando ainda dos incêndios do ano passado, toda uma fauna que está se recuperando, populações de diversas espécies que foram muito afetadas pelo fogo no ano passado. O estudo revelou que 60% das ocorrências de fogo foram em propriedades privadas e que a incidência nessas áreas tem sido recorrente, principalmente na Amazônia, que é um bioma muito sensível, onde raramente o fogo poderia ocorrer de forma natural. É preciso que se adote mais tecnologias, é necessário também que cada vez mais as equipes de prevenção e combate sejam empoderadas, tenham à sua disposição mais equipamentos e consiga fazer essa resposta frente aos inícios do incêndio de forma mais rápida e, sobretudo, também que as ações de fiscalização e responsabilização sejam implementadas para que aquele que utilizou o fogo no período proibitivo ou de forma ilegal seja responsabilizado por cometer esse crime. Em Minas Gerais, um brasileiro famoso está ajudando a recuperar florestas. A transformação não foi só do ambiente. Quando o verde voltou, o jardineiro Renivaldo se apaixonou por fotografia. Eu vi variedade de borboletas chegando, aí deu aquela ideia, vou registrar. Ver que os bichos estão chegando, que foi esse maior interesse de fotografia. Então, se eles chegam, procriam, é porque eles achou o habitat certo. Então, começa a ficar e procriar. Em pouco mais de 20 anos, a fazenda, onde nem pastagem crescia direito mais,
virou mata fechada, um refúgio cheio de vida silvestre. Os mais de 600 hectares de terra em Aimorés, leste de Minas, passaram para as mãos do fotógrafo Sebastião Salgado como herança de família, depois de construir carreira internacional. Com suas imagens impactantes nos 4 cantos do planeta, ele criou aqui o Instituto Terra. A ideia de reflorestar a fazenda foi da mulher dele, a arquiteta e ambientalista Lélia Salgado. É um modelo, é um piloto para o Brasil e eu diria talvez seja piloto para o mundo. O que nós fizemos no Instituto Terra tem que ser feito em todas as partes do Brasil. Você tem que procurar as árvores nativas de uma região, fazer as mudas, fazer as arvorezinhas, plantá-las e depois a floresta que nasce, ela é muito parecida com a que tinha anteriormente. E aí você garante a biodiversidade. A coleta de sementes, muitas vezes, depende de um especialista em rapel. Depois da seleção em laboratório, câmara fria para conservar toda a riqueza da região. Essa aqui é o pau d'alho. Olha para você ver a textura dele. O canteiro onde a vida começa a brotar é imenso, uma fábrica de floresta. Esses aqui são os nossos bebezinhos, que a gente cuida com muito carinho, porque é preciso ter certeza que vão se desenvolver de maneira forte, saudável, recebendo tudo aquilo que elas precisam. Ajudei a plantar um bocado delas. É como se fosse filho? Sim. Eu tenho que plantar e cuidar, né? São 9 meses de trabalho para deixar tudo pronto para os mutirões de plantio durante a estação das chuvas. Esse gesto que a gente está fazendo aqui já foi repetido milhões de vezes pelos colaboradores aqui da reserva, no plantio de centenas de espécies. Agora só está faltando o toque final. 300 mil mudas de árvores de Mata Atlântica vão sair daqui em 2021. Mas a capacidade anual é de 1 milhão de mudas. Os frutos colhidos no projeto estão enchendo os olhos de pequenos proprietários da região, que estão ganhando mudas e um outro presente especial, água voltando a brotar. É só dar uma mãozinha para a natureza, plantar, cuidar, persistir. Com certeza meus vizinhos vão ver isso aqui e vão querer copiar. Um projeto que brotou feito sementinha e que se mostra essencial para o futuro. Nos próximos 5 anos, em torno do Instituto Terra, em torno de 5 mil florestas. Nós vamos ter diversidade, nós vamos ter o retorno das águas, e é isso que nós vamos ter que fazer no Brasil inteiro, se a gente quiser viver de uma forma razoável nas cidades brasileiras. Moradores e técnicos recolheram lixo e óleo que chegaram ao arquipélago de Fernando de Noronha no fim de semana. Os resíduos levados por correntes marítimas invadiram um mangue, é o único numa ilha do Atlântico Sul. O ICMBio enviou amostras para serem analisadas pela Marinha. A suspeita é de que um navio tenha despejado cerca de 1 tonelada de lixo. O frio do inverno está provocando um efeito bem desagradável no orçamento dos brasileiros. Tem pesado no bolso encher a sacola com alimentos frescos. A partir de legumes, hortifruti, bastante. Sim, bastante, 20%, 30%. É o preço que se paga pelas geadas no campo. Abage, abobrinha, pimentão, tanto o tomate quanto a batata tiveram perdas. As folhosas, a questão das alfaces, aí tiveram congelamento. Então, foram os mais severos, os mais impactados, Em Santo Antônio da Alegria, divisa de São Paulo com Minas Gerais, por exemplo, a prefeitura decretou estado de calamidade pública por 6 meses por causa da perda total das plantações de café. As temperaturas baixíssimas estragaram lavouras de frutas, verduras e legumes. Na região de Ribeirão Preto, pés de abobrinhas e de mandioca marcados pela geada. Tava grosso de gelo. Tava grosso. Os bicos, os aspersor que joga água, estavam entupidos de gelo. O que sobreviveu chega ao consumidor com menos qualidade e custando mais. A qualidade diminuiu bastante e o preço aumentou. Tem produto que tá ruim, não dá para comprar. Tá murcho, tá queimado, tá um produto que vem cheio, tá vindo magrinho. Então tem que ir garimpando. O prejuízo causado pelo frio só coloca mais pressão sobre os gastos com alimentação. Os alimentos in natura eram um contrapeso na balança de preços altos puxados pelas commodities,
que são aqueles produtos básicos no mundo todo, como trigo, soja, milho, laranja. Os hortifrutis normalmente não sofrem tanta interferência do mercado internacional, mas agora também encareceram por causa do clima aqui dentro. Esse ano é um ano bastante atípico, a gente já vem aí sofrendo com falta das chuvas, né? Os insumos tiveram preços bastante altos, né? Desde a virada do ano, boa parte em função do câmbio, mas também agora um desequilíbrio entre oferta e demanda. E aí agora as geadas vieram para, né, de certa forma, causar um prejuízo muito grande. Só que são culturas também que, em princípio, elas têm um ciclo mais curto do que milho, cana, etc. Né? Agora vão começando a plantar uma nova safra e aí daqui a alguns meses a gente já começa a ter alguma produção. Mas com certeza isso vai afetar aí a inflação, os custos da cesta básica. É um item que afeta principalmente a população de mais baixa renda, né? Então é muito preocupante mesmo. E a Anne Lotterman tem um aviso sobre o que vai acontecer com a temperatura nessa semana. Oi, Anne, boa noite. É isso, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Essa semana, gente, teremos um verão no nosso inverno. Dá uma olhada nas temperaturas de Porto Alegre. Amanhã a máxima é de 27 graus. Na quinta-feira chega aos 33. O que está acontecendo é que esse sistema de alta pressão, que estava jogando o ar mais gelado e mantendo as temperaturas mais baixas no sul e sudeste, está se afastando. Com isso, o vento mudou de direção. Já está soprando do nordeste e do norte em direção ao sul, trazendo calor. O vento vai se manter nessa direção ao longo de toda a semana. Em São Paulo, a temperatura já chega aos 28 graus amanhã, na quinta. E na sexta, 30 graus. No Rio de Janeiro, 31 amanhã. E na sexta, calorão de 33 graus. E para de chover. As temperaturas são de verão, mas a umidade não. Em Cuiabá, ela chega a 10%, considerado nível de emergência, e 40 graus. E na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense, em Corumbá, só 12% de umidade. Você destaca a chuva em algum lugar do país? Olha, Renata, ela continua ainda naqueles mesmos pontos. Em alguns pontos do norte e do nordeste, amanhã chove do Acre até o litoral do Maranhão, do Rio Grande do Norte até a Bahia, na região central de Minas até a região do Médio Paraíba, no Rio, e também no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, os volumes não são tão altos. Em Boa Vista, máxima de 31 graus, Manaus 32, Maceió 26, João Pessoa 28 e Recife 27 graus. Em Belém, calorão de 33, Porto Velho 35, em Campo Grande, 36 graus, Aracaju, Salvador e Belo Horizonte, 28, e em Curitiba, 25, e o tempo volta a ficar firme. Nesse mês até agora, choveu 58 milímetros em Curitiba, ainda abaixo da média do mês. Desde o início do ano, só em maio e junho tivemos chuva um pouco acima do normal, e mesmo assim, nos outros meses, por exemplo, julho, abril e fevereiro, ela foi pouquíssima chuva, e ela deve voltar com mais frequência só em setembro. Torcer para que ela chegue calma, porque a chuva de hoje cedinho chegou em forma de pedras de gelo enormes. A chuva de granizo atingiu Curitiba e cidades da região metropolitana. Cobriu gramados e destruiu muitos telhados de casas. Choveu granizo também hoje à tarde na cidade de Bom Jardim de Minas, na zona da Mata. A chuva foi rápida e deixou ruas cobertas de gelo. Renata. Vamos torcer para que a chuva venha na quantidade suficiente, como disse você, calma. Obrigada. Calma. Até amanhã. Tchau, tchau. No Haiti, um ciclone tropical se aproxima da área atingida pelo terremoto, que deixou mais de 1.400 mortos e 6 mil feridos. As imagens de satélite mostram a trajetória da ameaça. A previsão é que a qualquer momento o ciclone tropical Grace atinja em cheio o sudeste do Haiti, levando chuva e um grande risco de enchentes e deslizamentos de terra para a mesma região que foi devastada pelo terremoto de sábado. O mau tempo deve atrasar ainda mais os esforços de resgate. Em Lequer, uma das cidades mais atingidas, os sobreviventes ergueram tendas improvisadas.
e fizeram fila para receber comida. A maioria das pessoas que está aqui não tem mais casa e as famílias delas ainda estão embaixo dos escombros. Nós não conseguimos resgatá-las e esperamos que o governo venha nos ajudar, contou esse sobrevivente. O primeiro-ministro Ariel Henry prometeu multiplicar por 10 os esforços para levar ajuda a quem mais precisa. O sul do Haiti já tinha poucos hospitais e vários foram danificados pelo terremoto. Com a superlotação, muitos feridos estão sendo atendidos em macas na calçada, em leitos improvisados no chão e nas caçambas de caminhões. Um helicóptero da Guarda Costeira Americana ajuda no transporte de equipes médicas da capital, Porto Príncipe, para a área mais atingida. E na volta, leva feridos para a capital, onde a estrutura hospitalar é melhor. O terremoto de sábado atingiu um país mergulhado numa crise política agravada pelo assassinato do presidente Jovenel Moïse em julho. E foi ainda mais forte que o terremoto que devastou o Haiti em 2010 e do qual o país nunca se recuperou plenamente. Pobreza extrema, violência de gangues que dominam territórios inteiros e uma pandemia que avança sem freio são outros dos desafios enfrentados pela população de 11 milhões de habitantes. A Organização das Nações Unidas anunciou hoje a criação de um fundo no valor de 8 milhões de dólares, o equivalente a 40 milhões de reais, para ajudar a restabelecer serviços essenciais, como saúde e o abastecimento de água potável, e também para construir abrigos de emergência. Foram anunciados hoje os nomes dos porta-bandeiras do Brasil na abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Petrúcio Ferreira é o atleta paralímpico mais rápido da história, conquistou uma medalha de ouro e 2 de prata em 2016. E a Evelyn Oliveira, olha lá aí, foi campeã paralímpica de duplas da classe BC3 da bocha. Eles vão ser os únicos atletas brasileiros presentes na cerimônia para evitar aglomerações. A seguir, os presidentes da Câmara e do Senado se manifestam em defesa da democracia e da independência dos poderes. O ministro do TSE, Luiz Felipe Salomão, determina a suspensão de repasse de dinheiro a canais de internet suspeitos de propagar fake news. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, arquivou um procedimento contra o deputado do PSL, Daniel Silveira, por desacato. O deputado foi preso em fevereiro por fazer apologia ao ato mais duro do regime militar, o AI-5, e por defender a destituição de ministros do STF, o que é inconstitucional. Ao ser levado para o IML, Silveira se recusou a usar máscara e desacatou uma funcionária. Num acordo com a PGR, o deputado pagou uma multa de pouco mais de R$20 mil. O ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, determinou o bloqueio dos repasses de dinheiro das redes sociais para os canais de internet investigados por terem propagado fake news contra o sistema eleitoral. O ministro determinou o bloqueio do dinheiro pago pelas redes sociais a canais, páginas e sites bolsonaristas que são investigados por propagarem fake news sobre as urnas eletrônicas, em meio às críticas infundadas e distorções do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema de votação brasileiro. Luiz Felipe Salomão atendeu a um pedido da Polícia Federal que investiga a organização e financiamento de ataques ao sistema eleitoral. A PF identificou uma engenharia supostamente criminosa que, segundo as investigações, transformou em negócio a divulgação de mentiras sobre as urnas. A Polícia Federal fez a análise dentro do inquérito do TSE, que apura os ataques sem provas feitos pelo presidente Jair Bolsonaro de que há fraudes nas eleições. Um desses ataques ocorreu numa live ao lado do ministro da Justiça, Anderson Torres. Bolsonaro também já ameaçou não realizar as eleições em 2022. No despacho, o ministro Luiz Felipe Salomão afirma que o direito de crítica, de protesto, de discordância e de livre circulação de ideias, embora inseparável do regime democrático, encontra limitações, por exemplo, na divulgação de informações e dados enviesados ou falsos,
ou ainda no que se convencionou denominar como desinformação. O objetivo do TSE é secar a fonte dos recursos financeiros dos sites que ganham dinheiro propagando uma campanha infundada contra o sistema eleitoral do Brasil e a própria democracia. Segundo investigadores, quanto mais se atacam as instituições e o sistema eleitoral, mais proveito econômico os envolvidos conseguem. A verba que as redes sociais repassam vai ficar indisponível, depositada numa conta judicial até o fim das investigações. Mas os canais vão continuar no ar. Além de restringir a fonte de financiamento, o objetivo das investigações é identificar os financiadores e quem está por trás da divulgação em massa de fake news. Ao menos 11 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro devem ser afetados. Entre os canais já identificados está o de Alan dos Santos, blogueiro bolsonarista, que já teve várias contas bloqueadas em redes sociais. Outro alvo da decisão é Emerson Teixeira de Andrade, pelos seguidos ataques verbais a ministros do Supremo e do TSE. Segundo o ministro Luiz Felipe Salomão, o que os investigados têm feito é questionar as instituições sem qualquer respaldo concreto, colocar em dúvida a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas, atacar a imagem da justiça eleitoral, minando a confiança da população nas instituições e, em última instância, atuar de modo a comprometer as bases da democracia, parecem constituir atos que se convertem em verdadeira forma de obter dinheiro. Os efeitos deletérios dessa prática são nítidos. O ministro diz ainda que a investigação mostra que não há uma tentativa de aperfeiçoar o processo eleitoral, mas impulsionar denúncias falsas e desinformação como meio para ganhar dinheiro, e que as instituições precisam de medidas efetivas para evitar a desestabilização da democracia. Não pode o judiciário ser leniente quando a desestabilização da democracia e das instituições vem sendo recorrentemente feita, valendo-se de práticas ilícitas. Alan dos Santos, Emerson Teixeira de Andrade e a assessoria do Palácio do Planalto não se manifestaram. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 24 horas para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre um pedido de abertura de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Numa transmissão pela internet, no mês passado, o presidente atacou o sistema de votação brasileiro. No despacho, a ministra Carmen Lúcia afirmou que os fatos narrados são graves, de interesse exponencial da República e, por isso, exigem prioridade. Ela ressaltou que pediu a manifestação da PGR no dia 3 de agosto e que até hoje não teve resposta. Deputados do PT pediram a investigação de Bolsonaro pela divulgação de fake news e por abuso de poder político e econômico, entre outros crimes. Os presidentes da Câmara e do Senado se manifestaram hoje em defesa da democracia e da independência dos poderes. As declarações ocorreram 2 dias depois de o presidente Jair Bolsonaro dizer que vai pedir abertura de processo contra ministros do Supremo Tribunal Federal. No sábado, Bolsonaro voltou a criticar os ministros do STF Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Em rede social, escreveu que há muito eles extrapolam com atos os limites constitucionais e afirmou: na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. O artigo define as competências privativas do Senado, entre elas, processar e julgar autoridades como o presidente da República e ministros do Supremo por crimes de responsabilidade. Processo que, em tese, pode levar ao impeachment dessas autoridades. Bolsonaro fez a publicação depois de ser provocado pela ex-deputada Cristiane Brasil sobre a prisão do pai dela, o presidente do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson, aliado do presidente, investigado no inquérito das milícias digitais que tramita no Supremo. Juristas criticaram o presidente e afirmaram que magistrados não podem ser processados por decisões judiciais que estejam de acordo com a Constituição. Hoje, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, escreveu em uma rede social:
O Brasil sempre terá no presidente da Câmara dos Deputados um ferrenho defensor constitucional da harmonia e independência entre os poderes. Vigilante e soberana, a Câmara avança nas reformas, como a tributária que votaremos nessa semana, na certeza de que o país precisa de mais trabalho e menos confusão. Mais tarde foi a vez do presidente do Senado. Também, sem citar Bolsonaro, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disse: o diálogo entre os poderes é fundamental e não podemos abrir mão dele. Jamais. Fechar portas, derrubar pontes, exercer arbitrariamente suas próprias razões são um desserviço ao país. Portanto, é recomendável, nesse momento de crise, mais do que nunca, a busca de consensos e o respeito às diferenças. Patriotas são aqueles que unem o Brasil e não os que querem dividi-lo. E os avanços democráticos conquistados têm a vigorosa vigilância do Congresso, que não permitirá retrocessos. Diante dos constantes ataques de Bolsonaro, 14 governadores também divulgaram uma nota pública em solidariedade aos ministros e ao STF. Afirmaram que o Estado democrático de direito só existe com o judiciário independente e livre para decidir de acordo com a Constituição e as leis, e se comprometeram a ajudar a preservar a integridade do Poder Judiciário. Hoje, o presidente Bolsonaro não voltou ao assunto publicamente. Durante a manhã, ele acompanhou um treinamento militar realizado pela Marinha há mais de 30 anos em Formosa, Goiás. O convite para o evento foi entregue na semana passada de forma inédita, em meio a uma exibição de veículos militares, tanques, blindados, caminhões e jipes. O ato foi visto por parlamentares e instituições como uma tentativa de intimidação do Congresso, que no mesmo dia votaria a proposta do voto impresso. O tema de extremo interesse de Bolsonaro acabou derrotado e arquivado horas mais tarde pelos deputados. Agora à noite, Pacheco, Lira e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se reuniram na residência oficial da Câmara. Pacheco disse que reafirmou ao ministro a necessidade de diálogo permanente e que a premissa fundamental é que a democracia é algo inegociável. A seguir, os números da vacinação e da pandemia no Brasil. A variante Delta é responsável pela maioria dos casos de Covid no estado do Rio. A variante Delta já é responsável pela maioria dos casos de Covid no estado do Rio. A variante Delta se tornou predominante 3 semanas antes do previsto pelas autoridades de saúde. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, agora a cepa está presente em pelo menos 73% dos municípios do Rio. A Secretaria analisou o material coletado de pacientes com Covid nos meses de junho e julho. 3 em cada 5 amostras eram da Delta. A gente está avaliando com muito cuidado qual é o perfil desses pacientes que estão sendo acometidos, para poder entender se são pacientes não vacinados, ou são pacientes vacinados com primeira dose, ou vacinados com 2 doses, exatamente para a gente entender se existe alguma outra questão associada para além do tipo da variante que está circulando. A situação aqui na capital segue ainda mais grave. De cada 3 amostras analisadas, 2 eram da variante Delta. Casos e internações voltam a aumentar. A média móvel de casos nos últimos 7 dias teve alta de 23% em relação a 2 semanas atrás. O painel da Prefeitura mostra que no dia 11 de julho, 345 pessoas com síndrome respiratória aguda grave estavam em UTIs da rede SUS da capital. Um mês depois, o número mais atualizado de internações registra 465. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que 60 leitos que haviam sido convertidos para outras doenças já voltaram para o tratamento da Covid. E mais 40 leitos de enfermaria foram transformados em UTIs. Mesmo assim, a taxa de ocupação de leitos continua alta. A de UTI hoje está em 91% e a de enfermaria em 85%. A gente vinha numa redução de casos importante. Nesse momento a tendência mudou e o número de casos começa a aumentar.
O governo do estado vai abrir 20 vagas de UTI nos próximos 15 dias e promete contratar leitos na rede privada. Apesar do aumento do número de casos, o índice de mortes continua a cair. Especialistas atribuem esta queda à vacinação. O pesquisador da Fiocruz, Rivaldo da Cunha, alerta que ainda não é hora de abandonar os cuidados básicos. Muitas pessoas, de forma equivocada, com uma única dose, foram provocar ou participar de aglomerações, deixaram de utilizar as máscaras, deixaram os cuidados individuais e coletivos de lado, o que é ruim. Houve um aumento na exposição de pessoas que estavam parcialmente protegidas. Vamos aos números da pandemia e da vacinação em todo o Brasil, reunidos pelo Consórcio de Veículos da Imprensa. Boa noite, Alain. Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. De ontem para hoje, o Brasil registrou 363 mortes por Covid. Nas segundas-feiras, os números costumam ser menores, esse é o mais baixo desde 3 de janeiro. Já são 569.581 vítimas. Em 24 horas, foram 17.493 novos casos, totalizando 20.378.986. As médias estão em estabilidade. A de casos tem redução de 15%, são 28.692. A média de mortes caiu 12%, são 839 por dia. Nesse gráfico aqui a gente vê a evolução da média de casos no mundo. Números de ontem do site Nosso Mundo em Dados, que é ligado à Universidade de Oxford. Números em 1000. O pico de casos no planeta, essa linha de cima aqui, olha só, foi no fim de abril, quando a variante Delta fez estrago na Índia, que aparece na cor laranja no gráfico. Depois o número de casos caiu e agora voltou a subir com força, puxado aí pelos casos da Delta nos Estados Unidos, que aqui no gráfico aparecem na cor azul. Os Estados Unidos têm agora uma média de casos 4 vezes maior do que o Brasil, que está na cor verde. O epidemiologista Diego Xavier, da Fiocruz, lembra que aqui as ondas da pandemia chegaram depois do que no hemisfério norte e que o fato de o Brasil ter uma estabilidade nos casos agora não é motivo para relaxar nos cuidados. Ele diz que é preocupante o comportamento de muitas pessoas que acham que a pandemia já acabou. No mapa, o Distrito Federal e o Espírito Santo aparecem com alta na média de mortes. 12 estados estão com estabilidade e em queda são 13 estados. Os números da vacinação mostram que nas últimas 24 horas, mais de 1.100.000 pessoas receberam a primeira dose e 887.202 a segunda dose ou a dose única. O total do dia passou de 2 milhões. Até agora, quase 116 milhões de brasileiros receberam a primeira dose, 54,77% da população. E passou de 50 milhões o número de pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única, 23,85% da população. Os médicos lembram que a proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. O verde mais escuro mostra os estados mais adiantados na vacinação completa e os 5 primeiros aparecem em destaque. Outros detalhes em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigado, Alain. A atriz Glória Menezes, de 86 anos, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em que estava internada com Covid desde o dia 6 de agosto em São Paulo. A Glória apresentou sintomas leves durante todo o período de internação. Morreu hoje em São Paulo, aos 77 anos, o publicitário Duda Mendonça. Duda Mendonça nasceu em Salvador, onde começou a carreira em publicidade na década de 70. A agência dele logo se destacou nos cenários nacional e internacional. Duda foi vencedor do Leão de Ouro em Cannes, em 1989. Mas o publicitário baiano ganhou destaque mesmo com atuação na área política. Ficou conhecido como Mago das Campanhas. Duda Mendonça fez fama com campanhas vitoriosas no Brasil e no exterior. O grande destaque foi a campanha que levou Lula à presidência da República em 2002. Ele foi o responsável por mudar a imagem do candidato petista, criando o Lulinha Paz e Amor. A CPI dos Correios, Duda Mendonça admitiu ter recebido pagamento do PT no exterior e que desconhecia a origem do dinheiro. Foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal em 2012.
Recentemente, na Operação Lava Jato, assinou um acordo de delação premiada sobre supostos repasses da Odebrecht para campanhas de políticos do MDB. Duda Mendonça foi internado em junho deste ano no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para tratar um câncer no cérebro. Debilitado, acabou pegando Covid. Morreu essa madrugada em decorrência do câncer. Duda Mendonça deixa a mulher, 5 filhos, 2 enteados e netos. Um dos filhos, Lucas Mendonça, também publicitário, falou da admiração e do amor pelo pai e do vazio e do silêncio que hoje sente no coração. A seguir, o retorno do grupo extremista Talibã ao poder depois de 20 anos. O mundo assiste ao desespero de afegãos na tentativa de fugir do país. A história das civilizações está registrando um capítulo especialmente dramático nesse momento. O retorno dos extremistas do grupo Talibã ao poder no Afeganistão é acompanhado com aflição em todo o planeta e com o mais absoluto pavor dentro do território afegão. A ponto de cidadãos se agarrarem a um avião durante a decolagem na tentativa de fugir de um regime reconhecidamente brutal. Mas para entender todo esse desespero, antes de ver as cenas que correram o mundo hoje, é preciso voltar 40 anos na história afegã. Os talibãs surgiram como parte de grupos armados que lutavam contra a ocupação de 10 anos da União Soviética. Com um inimigo comum em meio à Guerra Fria, os Estados Unidos treinaram e deram equipamentos aos combatentes, chamados de Mujahedin. Após a retirada das tropas soviéticas, o Talibã, ou estudante na língua local Pashtun, se organizou. Em 1996, depois de uma campanha de 2 anos de guerra contra o governo, o grupo entrou na capital Cabul e tomou o poder, declarou a criação de um Emirado Islâmico no Afeganistão. Mas a esperança de um período de paz e segurança, como o Talibã prometia, rapidamente deu lugar à opressão e ao medo. Homens tiveram que deixar a barba crescer. Mulheres foram forçadas a se cobrirem da cabeça aos pés e não podiam sair de casa sozinhas, muito menos trabalhar ou estudar. Televisão, música e qualquer ligação com o Ocidente eram proibidos. E quem descumprisse as novas leis islâmicas sofria amputações ou era executado em praça pública. O grupo, com uma interpretação deturpada do Alcorão, determinou a destruição de todos os símbolos que não fossem islâmicos e chocaram o mundo com a implosão de estátuas milenares budistas. Patrimônios da humanidade viraram escombros. No mesmo ano, vieram os ataques de 11 de setembro de 2001, quando 19 terroristas da Al-Qaeda atacaram as Torres Gêmeas e a sede do Comando Militar Americano e mataram quase 3.000 americanos. Menos de um mês depois, o então presidente George W. Bush lançou uma guerra contra o terror e invadiu o Afeganistão para buscar o líder do grupo, Osama Bin Laden, e para impedir que o Talibã continuasse a dar abrigo a terroristas. Em dezembro, os Estados Unidos e seus aliados derrubaram o Talibã do poder. Graças aos nossos militares, aliados e à coragem dos combatentes afegãos, o regime do Talibã está chegando ao fim, comemorou Bush. Vários líderes da Al-Qaeda e do Talibã fugiram para o Paquistão. E foi lá, quase 10 anos depois, em maio de 2011, que os Estados Unidos, comandados pelo presidente Barack Obama, encontraram e mataram Bin Laden. After a firefight, they killed Osama bin Laden. Obama prometeu acabar com a guerra, mas decidiu enviar mais soldados e elevar o número de tropas no Afeganistão para mais de 100.000. O sucessor, Donald Trump, também prometeu acabar com o que chamava de guerra sem fim. Depois de meses de negociações com o Talibã, em fevereiro do ano passado, fechou um acordo de paz, que muitos apostavam que poderia colocar fim à guerra. O acordo previa a retirada total das tropas dos Estados Unidos se o Talibã cumprisse a promessa de reduzir a violência e rompesse os laços com grupos terroristas. Mas o Talibã não cumpriu os termos do acordo. Pelo contrário, expandiu a presença no país. Mesmo assim, Trump reduziu o número de soldados de 15.000 para 2.500. O prazo para a retirada total ficou para o próximo governo.
1º de maio deste ano. Também eleito com a promessa de retirar as tropas do país, o presidente Joe Biden anunciou em abril que todas as tropas voltariam para casa até o aniversário de 20 anos do 11 de setembro. Eu sou o 4º presidente dos Estados Unidos que mantém a presença de tropas americanas no Afeganistão. Eu não vou passar essa responsabilidade a um 5º. I will not pass this responsibility on to a 5th. 2 meses depois, em encontro com Joe Biden na Casa Branca, o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, disse que respeitava e apoiava a decisão. Mas recentemente, em discurso ao parlamento, Ghani culpou o que chamou de decisão repentina dos Estados Unidos de se retirarem pela rápida deterioração da situação de segurança no país. Os 3 ocupantes da Casa Branca, que sucederam o presidente que iniciou a guerra no Afeganistão, prometeram acabar com ela, como a maioria da população americana deseja. Mas até agora, nenhum tinha assumido o risco, com medo de que as forças afegãs não conseguissem sozinhas enfrentar o Talibã. Biden afirmou que os militares afegãos estavam prontos, treinados e equipados para proteger o país, e que a volta do Talibã não era inevitável. It is not inevitable. Biden desafiou publicamente até os serviços de inteligência americanos, que acreditavam que o Talibã poderia controlar o país em 1 ou 3 meses. Ele foi surpreendido com a velocidade da expansão dos extremistas. O que os Estados Unidos lutaram para impedir por 20 anos aconteceu em pouco mais de uma semana. No dia 7 de agosto, o Talibã controlava apenas 2 províncias do país. Agora, o grupo extremista controla praticamente todas as 34 províncias e a capital. A queda da capital Cabul e a consequente tentativa de fuga em massa da população e das forças de ocupação produziram cenas de horror. Milhares de afegãos desesperados invadiram o aeroporto de Cabul. Tentaram embarcar em aviões civis que não decolaram. E tentaram parar aviões militares em que não conseguiram embarcar. Centenas cercaram esse cargueiro militar americano. Muitos se agarraram onde conseguiram do lado de fora. O avião decolou. Imagens das redes sociais mostram o que seriam corpos despencando enquanto a aeronave ganhava altura. A agência de notícias Associated Press afirmou que falou com militares americanos em Cabul e que eles confirmaram que pelo menos 7 pessoas morreram no aeroporto, algumas delas após despencarem do avião. O caos generalizado paralisou as decolagens e os pousos. O primeiro avião alemão que buscaria cidadãos do país teve que ser desviado para o Uzbequistão. Nem os militares americanos enviados ao Afeganistão para reforçar a segurança do aeroporto conseguiram desembarcar. O aeroporto internacional virou o último reduto não dominado pelo Talibã no Afeganistão. A embaixada americana foi esvaziada e abandonada. Os últimos diplomatas foram retirados de helicóptero. As imagens fizeram os Estados Unidos hoje relembrarem o fim de outra guerra, a do Vietnã. Em 1975, as tropas do Vietnã do Norte avançaram sobre a capital do Vietnã do Sul, Saigon. Os últimos americanos no país se viram cercados na embaixada e foram retirados em helicópteros. Milhares de vietnamitas, desesperadamente e muitos em vão, tentavam também sair da cidade nas aeronaves americanas. E as imagens marcaram a queda de Saigon e a derrota americana no Vietnã. Agora, pessoas penduradas em aviões já marcaram o fim da presença americana no Afeganistão. No mês passado, o presidente Joe Biden foi questionado exatamente sobre se a saída do Afeganistão teria alguma semelhança com a retirada do Vietnã e respondeu: None whatsoever. Zero. Nenhuma. Zero. Em nenhuma circunstância você vai ver pessoas sendo resgatadas do telhado da embaixada americana no Afeganistão. Não tem como comparar. Hoje, Biden fez um novo pronunciamento sobre o Afeganistão. Disse que o objetivo dos Estados Unidos nunca foi construir uma democracia no país, Creating a unified, centralized democracy. mas derrotar os terroristas responsáveis pelos ataques de 11 de setembro e garantir que a Al-Qaeda não pudesse novamente usar o Afeganistão como base para atacar os Estados Unidos. O presidente disse que isso foi feito. Lembrou que os Estados Unidos mataram Osama Bin Laden uma década atrás. We never gave up the hunt for Osama bin Laden and we got him. Biden afirmou que tinha 2 alternativas: seguir o tratado assinado pelo ex-presidente Donald Trump de retirada do país ou recomeçar uma guerra e entrar numa terceira década de conflito. Into the third decade of conflict.
Biden ainda afirmou que os Estados Unidos investiram $1 trilhão no Afeganistão, treinaram e equiparam um exército com 300 mil integrantes, maior do que o de alguns aliados americanos na Aliança Militar do Ocidente, mas que não é possível combater numa guerra em que os próprios afegãos não querem lutar. O presidente voltou a alertar o Talibã. Se atacarem americanos ou interferirem na nossa operação, nossa resposta será devastadora. A missão militar dos Estados Unidos no Afeganistão agora é tirar do aeroporto diplomatas, cidadãos, militares e também civis afegãos que apoiaram e trabalharam com os americanos e agora buscam asilo para escapar do Talibã. É uma operação que deve durar dias. O governo não informou ainda quantas pessoas estão sitiadas no aeroporto, que voltou durante a noite a ter pousos e decolagens. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu hoje aqui em Nova York e os embaixadores de diversos países expressaram preocupação com a violação dos direitos humanos no Afeganistão. A embaixadora americana na ONU disse que todos os estrangeiros e os afegãos que quiserem deixar o país têm que ter direito de fazer isso. Linda Thomas-Greenfield prometeu que os Estados Unidos serão generosos ao acolher refugiados. Mas ainda não há um plano de como essas pessoas que trabalharam para as tropas americanas vão poder pedir asilo num país onde nem embaixada mais os Estados Unidos têm. Já o embaixador da Rússia na ONU apresentou uma visão diferente sobre o que acontece no Afeganistão hoje. Disse que não há razão para pânico, porque o banho de sangue foi evitado e que a comunidade internacional deve trabalhar para alcançar um desfecho pacífico que permita uma reconciliação nacional no Afeganistão. Rússia, China e Paquistão vinham negociando um acordo de paz entre o Talibã e o governo afegão. Já o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que já há relatos arrepiantes de abusos de direitos humanos em todo o Afeganistão e que está particularmente preocupado com a situação das mulheres e meninas. Não podemos abandonar o povo afegão, disse Guterres. O governo brasileiro divulgou nota em que expressa preocupação com a deterioração da situação no Afeganistão e afirma ser necessário preservar os ganhos obtidos nas últimas décadas em relação aos direitos humanos, à democracia e ao desenvolvimento socioeconômico do país. Governantes e instituições de diversas nações se manifestaram sobre a situação dos afegãos e anunciaram a intenção de acolher refugiados. As imagens já históricas do povo tentando fugir do Afeganistão têm um peso imenso para essas pessoas. São afegãos que moram na Inglaterra há algum tempo já e nesses últimos dias vivem uma angústia que vocês podem imaginar. É meu país, uma situação muito triste e difícil. Eu ajudo pessoas lá, que agora ficam mandando vídeos, falando como estão as coisas. Você viu as imagens do aeroporto? Por isso eu choro. Essa daqui é uma organização que ajuda a comunidade afegã que vive em Londres ou nos arredores da cidade. Foi criada, inclusive, por um refugiado que saiu do Afeganistão em 1999, quando o país era comandado pelo Talibã. As pessoas hoje passaram o dia aqui, juntas, com as crianças, se ajudando e acompanhando o noticiário. Essa mulher não fala muito bem inglês, mas se preparou para dizer o que está sentindo. Esse é um dos piores momentos da história do Afeganistão. Políticos egoístas estão brincando com a vida de pessoas. Quem pôde saiu correndo de lá. Esse é o embaixador da França em Cabul, indo embora no helicóptero militar. Do Reino Unido também são as Forças Armadas que estão trazendo cidadãos e funcionários da embaixada em Cabul, agora abandonada. Empresas aéreas vêm parando de sobrevoar o Afeganistão. A Alemanha mandou até paraquedistas para retirar funcionários da embaixada. A primeira-ministra Angela Merkel quer resgatar 10 mil pessoas, inclusive afegãos que trabalharam para o governo da Alemanha. Mas foi da França que saiu a promessa mais contundente até agora. O presidente Emmanuel Macron disse que o país está de portas abertas para receber refugiados do Afeganistão. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, fez um apelo. Imploro aos líderes do Talibã que permitam que as pessoas saiam em segurança. O mundo todo vai acompanhar. A Anistia Internacional cobrou dos governos estrangeiros medidas para proteger pessoas que possam ser alvo de represálias do Talibã. Ativistas, acadêmicos, jornalistas, defensores dos direitos das mulheres.
O Papa Francisco rezou pelo povo afegão e disse que se junta ao que chamou de preocupação unânime com o país. All'unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan. A Rússia parece menos preocupada. O governo vai manter a embaixada em Cabul porque recebeu garantias de segurança do Talibã. A China expressou uma vontade de desenvolver relações amistosas com o grupo extremista. O maior jornal estatal chinês chegou a dizer, citando o Ministério do Exterior, que a China respeita a escolha e a vontade do povo afegão, como se tivesse havido uma eleição no país. We don't want anybody bilaterally recognizing the Taliban. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que ninguém deveria reconhecer o grupo extremista como um governo. Já existem relatos de abusos de direitos humanos. Os países europeus temem uma nova crise migratória. O medo de afegãs e afegãos é que quem consiga fugir do Talibã não seja recebido aqui. Já começamos uma campanha para que o Reino Unido receba refugiados. Quando eu tinha 34 anos, vim para cá num container com meus 2 filhos pequenos. Acho que a situação agora vai ser ainda pior. Minha irmã está lá. Muita gente precisa de ajuda. O Jornal Nacional termina aqui. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.